Bom, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. E hoje a gente tem a professora Ana Cristina, que é mestre em saúde da família pela Universidade de Estácio de Sá e doutora em clínica médica pelo FRJ, aqui do ProHeart. E o tema da tese dela foi exatamente o uso do CPAP em pacientes com hipertensão resistente e apneia obstrutiva do sono, né? Então, a professora Ana agora vai falar justamente sobre esse tema, né? A síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono e o tratamento com CPAP. Com a palavra, Ana. Beth, obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Antes de tudo, agradecer você e Vitor pelo convite, né? Como você falou, esse tema foi o tema do meu doutorado. Eu só dei uma ampliada para a gente discutir um pouco de hipopneia e depois a gente entra na importância de hoje a gente está voltando a falar de apneia do sono, por que que a gente está falando nisso e o tratamento com CPAP. Para a gente ter uma ideia dessa importância, eu citei só uma coisa aqui por escrito e a seguir vem outros números. Nos Estados Unidos, por esse site aqui, que está aqui embaixo, que é o National Highway Traffic Safety Administration, ano passado houveram 310 mil colisões de veículos ligados a SAUS, a hipopneia e a apneia, com 1.550 mortes e 71 mil pessoas feridas. Como a gente viu na outra aula que falou do distúrbio de sono, tanto a insônia quanto a hipopneia e a apneia causam muita sonolência diurna. Então, eles são os causadores de muita colisão. E existe também, se tiverem curiosidade, os 5 principais acidentes americanos dos Estados Unidos ligados à hipopneia e apneia. De trem, de carro, de avião, isso é uma realidade. E a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, ela tem muito dado também ligado a isso. E a gente tem dados mega importantes, principalmente os acidentes em estrada, né? No Brasil, principalmente os acidentes ligados a caminhões, ônibus, isso tudo. Além disso, a gente já sabe que a OMS sinaliza que temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade. Uma em cada 8 pessoas adultas é obesa, sendo que 425 milhões dessas pessoas são portadores também de apneia obstrutiva do sono, de moderada a grave, tá? E atinge mais países de baixa e média renda. Então, nós estamos num perfil muito ligado a gente, né? A gente já sabe que a obesidade dá doenças cardiovasculares, é muito ligada à hipertensão, a apneia também, e a gente tem 425 milhões de pessoas com apneia de moderada a grave. No Brasil, a Vigitel, em 2024, sinalizou que 24,3% da população adulta é obesa, 1 para 4. Para 2030, uma projeção de 30%. E agora, em 25, que seria 68% da população adulta com sobrepeso e obesidade. 70% de uma população com sobrepeso e obesidade. E aí sabemos também que um dos fatores associados à hipertensão resistente de maior prevalência é a apneia obstrutiva do sono, que atinge em torno de 80% dos hipertensos resistentes, sendo que mais da metade desses pacientes tem apneia de moderada a grave. Já na refratária, que tem de 3,5% a 17% desta população de hipertensos refratários, na nossa coorte, no ProHeart, equivale a 17,6% da coorte. E nos refratários, mais de 80% deles têm apneia de moderada a grave. E aí a gente vai começar falando da hipopneia, tá? Que é a síndrome de hipoventilação e obesidade. É uma síndrome que se caracteriza pela presença de obesidade, ou seja, uma massa corporal maior que 30 quilos por metro quadrado, e uma hipercapnia arterial diurna. Qualquer exame que você faça, você pode fazer uma gasometria, você pode ver por capilaridade, você vai ver que um PCO2 está maior que 45 milímetros de mercúrio.
A fisiopatologia dessa hipopneia, ela trabalha em duas partes. A gente tem uma parte mecânica que tem a ver com a obesidade. Então, é a espessura da caixa torácica, fazendo com que haja um aumento dessa pressão abdominal também. Se eu tenho um paciente, que isso é também na apneia do sono, se eu tenho um paciente com uma obesidade abdominal muito grande, eu vou automaticamente fazer uma compressão dessa caixa torácica através dessa pressão abdominal. E a espessura da caixa torácica vai fazer com que haja o quê? Esses dois mecanismos vão diminuir a complacência e a troca gasosa pulmonar, fazendo com que haja uma hipoxemia, um aumento da frequência respiratória e menor volume corrente. Além disso, nós temos também que a obesidade vai criar uma resistência à leptina. Essa resistência à leptina associada à sobrecarga mecânica vão levar a uma alteração de resposta mecânica e a hipercapemia. Por que a resistência à leptina? Porque a leptina ela é produzida nos adipócitos e ela tem uma relação causal muito importante com a obesidade, controle ventilatório e a hipercapnia crônica. Nesse momento em que você faz dois momentos que a leptina age, no momento em que ela faz uma hiperleptinemia, fazendo com que o cérebro não responda adequadamente à saciedade, levando a um estado permanente de fome, e a leptina, fisiologicamente, ela é um estimulante do centro de controle ventilatório. Logo, na hora em que você tem uma resistência à leptina, você vai ter uma alteração do drive respiratório central, aliada àquela alteração mecânica da sobrecarga que existe ali, pela parede torácica e pela pressão abdominal. Clinicamente, vai ter ronco, sonolência diurna, cefaleia matinal, e na hora que a gente botar um oxigênio nele, pode desencadear a cefaleia. Nos exames, a gente vai ver hipercapnia e hipoxemia na vigília, né? Vai ter também hipoxemia noturna e não vai estar associada à apneia do sono. Muitas vezes você vai fazer o exame, né, que é o padrão ouro, para a gente ver se tem apneia do sono, e não vai encontrar uma apneia associada. E o exame é a polissonografia de noite inteira. E essa hipoxemia, diferente da hipoxemia que acontece na apneia do sono, ela não recupera ao final dessas apneias, tá bom? Para a gente lembrar, como é que eu vou fazer um diagnóstico da síndrome da hipoventilação obesidade? A gente vai ver isso, que a gente já viu, que é a presença de hipoventilação durante a vigília, tá? A gente vai ver o PCO2 arterial e também pode ver através de um teste exalado ou de um PCO2 transcutâneo. Presença de obesidade e, novamente, a gente tem que lembrar que não precisa ter apneia e descartar que essa hipoventilação esteja ligada a outros fatores. Exemplo, se ele for um paciente que já é DPOC, ele vai ter, por si só, uma hipoventilação que a gente não pode caracterizar como sendo a síndrome de hipoventilação. Né? Doenças pulmonares outras, como doença vascular pulmonar, doenças neurológicas que mexam na placa neuromuscular, que possam dar alterações nessa complacência, e aí altera toda a ventilação, né? E isso tem a ver também com doenças genéticas, mas que aí a gente não vai ver no adulto, né? Que é a hipoventilação alveolar central congênita ou mesmo idiopática, tá? Vamos falar rapidamente agora, citar o CPAP, mas depois que a gente voltar a falar disso na apneia obstrutiva do sono, a gente entra com detalhes no tratamento do CPAP. Indispensável a perda de peso. Se esse paciente não perder peso, não vai adiantar. Hoje em dia, quando a gente fala de perda de peso, a gente tem muito mais, mas nem compara o que a gente hoje tem de mecanismos para perda de peso. Antigamente, a gente tinha que falar mais em restrição alimentar e exercício físico. Hoje em dia, não.
Hoje em dia nós temos a cirurgia bariátrica, nós temos hoje em dia todo esse arsenal dessas canetas que ajudam a tirar o apetite, que inicialmente foram criadas para diabetes e depois se viu que agiam bem nessa saciedade, e hoje em dia existem canetas específicas para isso, que são usadas nesses momentos. Elas têm que servir para isso, elas têm que servir para um diabetes, elas têm que servir para uma hipertensão descontrolada, tá? Imediatamente a isso também a ventilação não invasiva com o CPAP. Se ele não melhorar essa hipoxemia, pode-se usar o BiPAP. O BiPAP ele trabalha com 2 níveis pressóricos diferentes de pressão para ajudar na ventilação, a pressão maior na inspiração e diminui essa resistência para a expiração, tá? Em último caso, começar a oxigênio terapia, se for um quadro que a gente tenha urgência, e na realidade está aí a frase último caso agora, mas a traqueostomia ele entra quando você já tem um drive ventilatório ou você já está fazendo insuficiência ventilatória que não vai suportar. Ele chega a um ponto de obesidade, isso é muito comum mais nos Estados Unidos do que aqui, mas que ele chega a um ponto que há necessidade de que você faça uma traqueostomia para manter esse paciente vivo e tentar fazer o resto para tentar tirar ele desse quadro, tá bom? Se quiserem interromper, à vontade, senão a gente, no final, tira dúvidas. E aí nós vamos entrar na apneia obstrutiva do sono em si. A apneia, a gente sabe disso, vou só dar uns tratos aqui em alguns conceitos e depois a gente vai adiante, que ela se caracteriza por episódios repetidos de colapso total ou parcial dessa faringe, causando redução ou obstrução total do fluxo aéreo. E isso acontece durante o sono, com cada evento durando no mínimo 10 segundos, e como vocês podem ver na figura, nós temos aqui esse bloqueio de fluxo. O que é importante a gente discutir aqui? Para nós, aqui na nossa aula, a causa mais comum que a gente vê é uma associação de obesidade com essa apneia obstrutiva de moderada a grave, levando à hipertensão arterial, vou destrinchar um pouco mais à frente, ou fazendo com que se torne uma hipertensão resistente ou mesmo refratária. E aí, eu sei que o mote da nossa aula é obesidade, isso, mas a gente tem que lembrar que existem N causas para isso. Você pode ter causas, por exemplo, genéticas. O paciente que nasce com alterações anatômicas ou tem um palato duro com uma certa angulação, que se ele não mexer nisso, ele vai evoluir com uma apneia. Outra coisa que pode causar apneia, que pode ser bobagem, esses pacientes que têm casos graves e importantes de alergias, que começam a fazer hipertrofia dessas vias aéreas superiores, pode ter apneia do sono, tá? Então, a gente sempre lembra isso. Esse quadro eu tirei desse consenso de distúrbios respiratórios que houve agora em 2022, é o mais recente que a gente tem em relação a isso, da Sociedade Brasileira de Pneumatologia. Eu achei bom esse quadro porque ele condensa tudo para a gente. Lembrando que os fatores de risco, sexo masculino, obesidade, idade avançada, anomalias crâniofaciais. Lembrar que em idade avançada, a gente tem que lembrar também dessa fragilidade de palato mole, tá? Quando a gente fala de obesidade, a gente associa 2 coisas. A gente associa a obesidade abdominal, fazendo, quando o paciente está deitado, um aumento dessa pressão na cavidade torácica, e na obesidade você tem um aumento da circunferência do pescoço, também diminuindo aí esse espaço aéreo das vias aéreas superiores. Os sintomas noturnos é o ronco alto, a apneia presenciada, engasgo, sensação de sufocamento, a noctúria. Pode haver também congestão nasal, sudorese noturna e salivação excessiva. Mas o mais comum e o mais contundente, e que a gente põe nos nossos rastreios antes de fazer a polissonografia, é do ronco, é a apneia presenciada, são os engasgos, o sufocamento. Os diurnos é a sonolência diurna excessiva, altera a memória, piora a concentração, pode causar irritabilidade. Alguns pacientes evoluem, inclusive, com depressão, tanto na hipopneia
quanto na apneia do sono, que entra aí nessas alterações de humor, né? Pode ter a cefaleia matinal, e eu já citei os sintomas depressivos. As principais complicações cardiovasculares são hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, e fibrilação atrial, tá? E aí, por que isso acontece? O que faz com que uma apneia obstrutiva do sono leve um paciente a ser hipertenso, se ele não é, ou leve a piorar o fenótipo de hipertensão dele? Porque as hipoxemias vão produzir hipercapnia, que vai produzir uma hiperventilação. Isso vai fazer uma privação de sono, esse despertar que ele vai ter, com consequente reoxigenação. Se a gente pensar que esse mecanismo está acontecendo acima de 15 eventos por hora, 25 eventos por hora, neste momento de cada evento, as alterações autonômicas que acontecem estão ligadas ao sistema simpático. Eu vou ter um pico hipertensivo, eu vou fazer taquicardia. Está fazendo isso aí a cada minuto numa quantidade impressionante. Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a ter uma alteração inflamatória no meu organismo, tá? Essa continuidade dessa hiperatividade simpática vai fazer com que o sistema renina-angiotensina-aldosterona vá começar a ter um status de hiperaldosteronismo também. Esse hiperaldosteronismo vai levar o quê? A mais retenção de líquido, maior retenção de líquido, edema, inclusive aumentando esse edema alto aqui de faringe de vias aéreas superiores, piorando a apneia. Nesse conjunto, entra aquela alteração mecânica que a gente viu lá atrás, né? Que você começa a ter o quê? Se ele é obeso, ele já tem uma caixa torácica levando a diminuição de complacência. O despertar pode levar também a uma inspiração profunda, levando a uma negatividade dentro dessa caixa torácica muito grande. As alterações estruturais miocárdicas acontecem aí. Junto isso tudo, começa além das alterações de autonomia do renina-angiotensina com a inflamação e alteração mecânica, disfunção endotelial e hipercoagulabilidade. Se você pegar uma disfunção endotelial e associar a inflamação a fatores metabólicos tais quais dislipidemia, obesidade, a própria diabetes mellitus, e você tendo também os fatores genéticos para hipertensão, por si só, você pode desencadear hipertensão arterial sistêmica ou mesmo as outras doenças. Aliado a isso, a gente tem que relembrar nesse quadrinho que a professora Beth tem, que a hipoxemia intermitente vai levar a uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando a um status de hiperaldosteronismo, a hipertensão resistente. Então, isso é muito importante. Aquela apneia não tratada, se aquele hipertenso ainda não estava em mudança de fenótipo, o simples fato de não fazer o diagnóstico e não tratar pode levar ele a isso. E a ativação simpática é o status que a gente tem para a hipertensão refratária. Então, lembrar a importância do rastreio da apneia do sono quando a gente estiver vendo um paciente hipertenso. Aqui são os vários artigos, e aí eu botei do ProHeart, botei da coorte do ProHeart, ligado a isso. A gente tem ali o artigo da eficiência da espironolactona nos hipertensos resistentes, a prevalência da hipertensão refratária, né? Com os pacientes com hipertensão resistente, e nesses artigos todos, a gente tem lá alguma coisa falando da apneia. E aqui nós temos um que foi a prevalência e a associação da apneia na hipertensão refratária, tá? Especificamente sobre isso. Mas é isso, na hora que você olhar esses artigos todos, você vai ver que vai estar lá que temos isso, qual é o percentual que eu já citei, e a importância da gente não deixar de rastrear isso, tá? Isso já foi falado numa outra aula, mas é importante a gente relembrar os instrumentos de triagem que a gente usa para a apneia obstrutiva do sono, tá? A gente tem o Epworth, que é uma escala de sonolência de Epworth,
que a gente vai ver a probabilidade de cochilar em 8 situações diárias. E pontua-se de 0 a 3, tá? E dali você pode chegar a uma pontuação máxima até 24 pontos. Quando você chega em 11 pontos, isso já te faz colocar ele em alto risco. Você está dirigindo, tem chance de dormir, se você estiver lendo, se você estiver vendo televisão, qual a probabilidade. Te dá um instrumento muito bom de ver, principalmente, essa sonolência. O questionário de Berlim, ele pega 3 categorias. Ele vê o ronco, ele vê fadiga e sonolência, e ele vê obesidade e hipertensão. E ele vai estar de alto risco e presença de 2 categorias positivas. Ele é um questionário mais longo, bem detalhado, que também ajuda muito. O questionário Stop Bang, ele é mais objetivo, ele é mais rápido, ele é um questionário que te dá muita ajuda também nisso, ele consegue ver para você se a gente vai colocar ele em alto risco, e a gente nele vê 8 questões: ronco, cansaço, apneia observada pelo companheiro, companheira, um familiar, se tem ou não hipertensão arterial sistêmica, o índice de massa corporal, e a partir dali a gente também vê a idade, né? Sexo e a circunferência dele, para que a gente possa ter a circunferência de pescoço, para que a gente possa classificar. O score NOSAS, que também é muito usado, mas, por exemplo, na nossa corte, normalmente a gente trabalha com Epworth e Stop Bang. Também você vai ver circunferência de pescoço, IMC, e aí você vai dar a pontuação de acordo disso, com isso, ronco, tá? Idade e gênero, tá bom? E temos também aqui citado o questionário GO, que ele tem 4 questões. Ele vê gênero, ele vê IMC, ele vê idade, ele vê o ronco, e dali você vai pontuar. Esses instrumentos, eles servem muito bem de rastreio e triagem. Eles conseguem dar a gente essa direção muito boa em relação a gente colocar como risco de moderado a grave para submeter o nosso paciente ao exame diagnóstico padrão ouro, que é a polissonografia. A polissonografia, ela pode ser feita em laboratório do sono ou como ela pode ser feita domiciliar. Atualmente, se opta muito pela polissonografia domiciliar. A gente só tem indicado, de forma geral, os especialistas só têm indicado, de forma geral, se for de baixo risco, ou seja, uma apneia em que fique difícil esse aparelho domiciliar nos ajudar. Evidente que se você estiver pensando em pacientes que não, dentro do nosso perfil, que é hipertenso, que a gente está buscando a apneia dentro de questionários que deram de moderada a grave, a gente tem que pensar que a poli de laboratório hoje pode ser usada para pacientes que tenham dificuldade motora, para pacientes que a gente pense em apneia central, em lesões neurológicas, mas normalmente, os consensos mundiais e o nosso consenso trabalham agora para moderado e alto risco, a gente poder ter a opção da polissonografia domiciliar, ou pode fazer também em laboratório. Na hora em que você tem o diagnóstico confirmado de moderado ou grave, o tratamento é o CPAP. O CPAP é o tratamento padrão ouro, tá? Aqui a gente classifica de leve, de 5 a 15 apneias por hora, de moderada a 15 a 20 e grave acima de 30 apneias hora. Muito bem. O tratamento não é só o CPAP. O CPAP é o padrão ouro, a gente vai ver a importância do CPAP a partir de agora, a gente vai ver o quanto é importante a gente colocar esse paciente no CPAP, mas, além disso,
Vamos para o conservador. Se esse paciente estiver muito obeso, ele tem que perder peso. Vamos voltar ao que a gente falou anteriormente. Hoje em dia, nós temos como ajudar esse paciente. Se esse paciente estiver com alto risco, não só de uma apneia grave, mas ele tiver com uma fibrilação, é um diabético que está de difícil controle, tem uma dislipidemia importante, nós podemos lançar a mão do tratamento hoje farmacológico através, né, do que a gente já falou, das canetas, ou a gente pode pensar numa cirurgia bariátrica para este paciente. Tem que ver o conjunto dele, tem que ver como é que ele está para isso. Dentro do nosso público, que nós vamos ver mais adiante, a nossa coorte e o tratamento de forma geral, quando a gente está falando de estudos e como isso evolui, normalmente são pacientes que têm uma obesidade, mas é uma obesidade que não chega a uma obesidade mórbida, e o CPAP, junto com uma educação alimentar, atividade física, para que normalize dislipidemia, ajude em outros fatores, é suficiente junto com o CPAP, tá? CPAP, para quem não sabe, é uma terapia de pressão positiva contínua. E se a gente lembrar lá que eu falei, né, que a gente tem que pensar em casos que sejam cirúrgicos, aí você tem uma série de outras cirurgias ligadas a essa parte de cabeça e pescoço, tá? Para vocês terem uma ideia, existe uma parte da odontologia que vê só esse lado. Existe uma parte de cirurgia de cabeça e pescoço e odontologia que já vem cuidando e tratando desde jovem ou desde pequenos as deformidades ósseas ou as deformidades, como eu falei, de alteração de palato duro, que já vem com uma angulação, para que evite que no futuro evolua com apneia do sono. Então, a gente vai se focar na nossa aula, nós vamos focar aqui no CPAP, tá? Que ele está na sigla em inglês, que significa Continuous Positive Airway Pressure. É o tratamento padrão ouro para a apneia do sono, que tem como função diminuir as apneias e as hipopneias, diminuir o índice, né, de apneia e hipopneia e diminuir a dessaturação da hemoxiemoglobina. O ideal do CPAP é que ele seja usado no mínimo 4 horas por noite e em torno de 70% dessas noites. No nosso caso, a gente está buscando uma redução da pressão arterial. O grande problema do CPAP, as grandes discussões que a gente vai continuar discutindo daqui a pouco, tem muito a ver com a aderência. Como você conseguir fazer com que o paciente tenha aderência a esse tratamento? Atualmente, esses aparelhos são nasais, mas antigamente era um aparelho maior. E a ideia do CPAP é exatamente essa: vem a coluna de ar e abre essas vias aéreas, mantendo essas vias aéreas abertas, tá? O grande problema, muitas vezes, é a aderência. E essa aderência nós vamos ver que se apresenta indiretamente nos resultados dos estudos e também mostra que precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa numa equipe desse serviço ter uma equipe que consiga manter esses pacientes aderidos. Isso é vital quando a gente está falando de uso de CPAP, para que a gente possa pensar em redução de pressão arterial. Independente disso, se a gente não focar só como é o nosso foco de ProHeart, mas se a gente estiver pensando nos pacientes que têm insônia, nos pacientes que estão fazendo depressão de dia, nos pacientes com sonolência muito grande, tá? Então, de uma forma geral, tanto na hipopneia quanto na apneia, a aderência ao tratamento é o mais importante. E o ideal é tentar fazer que essa aderência ocorra nas primeiras semanas. Também sabemos que se nós não conseguirmos que essa aderência ocorra nas primeiras semanas, vai ficar muito difícil mais adiante. Então, como eu já estava falando anteriormente, a adesão ao tratamento. Isso é mega importante. Tem que haver todo um conjunto de ações coletivas, porque na hora que a gente sentar para discutir alimentação, mudança de hábito,
Nós estamos com uma equipe multidisciplinar, falando de exercício físico, ele ter com um médico, que é o médico que acompanha ele, uma troca importante, para que ele possa se sentir confiante, né? Se ele está com um médico em que ele confia, esse médico tem condições de ajudar. A equipe de fisioterapia do laboratório do sono é vital nessa hora para conseguir essa aderência. A equipe de enfermagem, nutrição, é um todo, todos falando a mesma língua, não só do uso do CPAP, quanto exercício, alimentação, tá? Uma outra coisa importante quando se fala de CPAP é que sabemos que, inicialmente, a curto prazo, o CPAP produz uma redução de pressão arterial mais rápida, mais efetiva, que aí depois, na continuidade do estudo, fala assim, ué, ou do tratamento do paciente, mas por que esse paciente agora não está tendo essa queda tão importante? Porque sabemos que quando nós conseguimos abrir essas vias, como está mostrando aqui, nós abrimos as vias aéreas, automaticamente aquela questão da hipoxemia, da hipercapnia intermitente vai acabar. Aquela hiperatividade simpática, ela vai se equilibrar, tá? Então, isso é muito importante que a gente vê inicialmente isso acontecer, mas temos que lembrar que isso faz parte desse processo, tá? Pensando na hipertensão resistente, quando a gente reduz o índice apneia e hipopneia, e o CPAP pode nos ajudar a isso, a gente tem que lembrar que a gente vai estar diminuindo o dano vascular. Outra coisa que a gente falou lá, quando a gente falou da fisiopatologia, né? A gente vai fazer uma inflamação, a gente vai mudar o óxido nítrico ali, nós vamos ter um dano vascular. Então, quando nós conseguimos, de forma mais rápida, mais precoce, diagnosticar a apneia, e esta apneia conseguir ser tratada com CPAP, diminuindo, reduzindo-se o índice de apneia e hipopneia, automaticamente, junto com todos os outros tratamentos em paralelo, nós vamos estar trabalhando o dano vascular. E a gente começa mais ou menos lá de 2007, porque desde 2007 nós temos vários estudos para avaliar o uso do CPAP na hipertensão arterial. Mas alguns estudos eles ficaram limitados por ter estudos usando normotensos, usando hipertensos com controle pressórico, tá? E por serem estudos de curto prazo. São muitos estudos. Se a gente fosse citar aqui, eu ia ter que pedir para a professora Beth que a aula tivesse, no mínimo, 2 horas para que a gente pudesse entrar nessa discussão mais a miúde. Mas o que foi bom disso, né? O que a gente tira disso tudo? Que a gente não adianta pegar normotenso, não adianta pegar hipertenso controlado. O ideal é a gente realmente tentar ver o perfil do resistente, do refratário, que vão ter maiores danos vasculares. Esses são os que vão ter evolução ruim a nível de órgão-alvo, e pegar esses pacientes e fazer os estudos. Então, isso ajudou muito e conseguiu-se ver que o curto prazo até dava, gente. A gente falava de diminuições de 3, 4 milímetros de mercúrio, mas não era o suficiente para a gente ter certeza se o CPAP realmente era eficaz, tá? E aí a gente tinha, como eu escrevi aqui, resultados controversos, né? E tinha muito trabalho em que paciente com hipertensão resistente não mudava nenhum valor pressórico. Novamente, são trabalhos que eram em curto prazo. Quando a gente está falando de hipertenso resistente, nós estamos falando de toda uma estimulação de hiperatividade simpática, de status de hiperaldosteronismo, com dano vascular importante. Então, a curto prazo, ficava difícil a gente concluir qualquer coisa. E aí eu usei 3 dos estudos mais recentes para a gente discutir o tratamento, que são 3 estudos muito importantes, porque eles funcionam a um maior longo prazo. Mas antes dele, a gente vai num que foi muito inicial e importante para a gente chegar nesses outros, que foi o IPARCO,
que foi um estudo que foi feito em 2013, que foi um estudo randomizado e multicêntrico, que pegou 24 centros na Espanha. Pegaram 194 participantes, hipertensos resistentes e portadores de apneia moderada e grave. E acompanharam eles por 12 semanas, ainda é um estudo curto. Mas, já aqui você já tem resistentes e com apneia moderada e grave, tá? E mostrou como resultado redução da pressão arterial diastólica nas 24 horas de 3,2 milímetros de mercúrio e melhores padrões de pressão noturna, inclusive tornando os pacientes que eram não DIPER em DIPER. Eles conseguiam fazer com que houvesse um descenso da APA deles noturna. E depois disso, após o estudo ser feito, por isso o nome análise pós-hoc, eles fizeram uma comparação dos parâmetros dos hipertensos resistentes e refratários. E aí eles viram uma alteração importante, uma redução importante da pressão arterial diastólica de 24 horas em 9 milímetros de mercúrio para os resistentes e 1,5 para os refratários. Notando que o que eles chamaram mais a atenção, que foi o que a gente já tinha comentado no estudo, antes de fazer o pós-hoc, que a pressão noturna ela se tornava efetivamente DIPER, ou seja, fazia o descenso, que o resultado mais importante deste pós-hoc foi que a pressão diastólica noturna baixou em 11 milímetros de mercúrio e a diastólica noturna em 8,8 milímetros de mercúrio. Ok? Após o IPARCO 1, eles fizeram o IPARCO 2, que apresentaram os resultados em 2021. Foi um estudo observacional e multicêntrico, com 161 participantes, hipertensos resistentes e com apneia de moderada a grave. E esse estudo, vocês vejam que eu chamei a atenção de propósito, foi de 59 meses. Equivalente a 4 anos e 9 meses. E eles colocaram como resultados boa ou baixa adesão ao CPAP. Eles pegaram hipertensos resistentes com apneia e botaram boa ou baixa adesão. Ao final do estudo, a diferença ajustada do uso do CPAP para a apneia do sono mostrou uma diminuição da pressão arterial sistólica nas 24 horas de 3,9 milímetros de mercúrio e da sistólica noturna de 5,5 milímetros de mercúrio. E a diastólica de 24 horas, 3,5 milímetros, e a diastólica noturna, quase 5 milímetros de mercúrio. Por que eu estou enfatizando o noturno? Novamente, a gente fala, se a gente estiver falando de hipertensão resistente, é muito importante essa pressão arterial noturna, para ver se faz o DIPER, não DIPER, no DIPER. Então, essas noturnas mostraram um resultado bem interessante, tá? Além desse estudo, quando chega em 2024, existe o estudo SARA. Esse estudo SARA, ele é um estudo multicêntrico, com 472 hipertensos resistentes, e eles foram acompanhados por 3 anos. Então, veja, a gente já pegou estudos de vários anos, né? E eles foram divididos em portadores de apneia do sono moderada e grave e usando CPAP, tá? Então, eles dividiram em os resistentes com apneia moderada, com apneia grave e usando CPAP. E esse estudo apresenta, muito interessantemente, uma redução de pressão arterial mais significativa no primeiro ano do estudo, onde houve uma diminuição de 3,6 milímetros do mercúrio da pressão sistólica de 24 horas na moderada e 4,39, 4,4 a menos da pressão noturna também na moderada, tá? E nos portadores de apneia grave, a pressão noturna diminuiu 4,3 milímetros de mercúrio. Então, nós estamos falando de diminuições de pelo menos 4 milímetros de mercúrio em pressões noturnas de pacientes com apneia de moderada a grave. E a diastólica das 24 horas também apresentou redução.
Ao longo do estudo, eles enfatizam que houve uma atenuação dessa queda dos valores pressóricos e eles não sinalizaram nesse estudo se houve ou não diferença entre boa e má adesão ao CPAP. Então, abre para a gente aí, o que a gente já vem falando, que a adesão ao CPAP é muito importante. No primeiro ano, eles tiveram uma redução maior de pressão. Lembra que a gente falou que isso é visto principalmente por causa da hiperatividade simpática. Maravilha. Mas será que também não mudou essa aderência? Isso deixou para a gente essa dúvida. Teve boa aderência ou não? Essa queda também teve a ver com a aderência? Nós não sabemos. Importante, antes de eu entrar no último estudo que a gente vai discutir, é que quando a gente vai olhando esses estudos, uma outra coisa que aparece sinalizada no IPARCO e no SARA é que houve uma análise do peso desses pacientes. E, na realidade, nenhum dos estudos mostrou alteração importante de perda de peso nesses pacientes usando o CPAP, tá? E por que isso a gente procura ver nos estudos? Lembrem que quando a gente está falando de apneia e hipertensão resistente, nós estamos falando de obesidade, apneia, né, hipertensão arterial, e que eles se confundem nisso tudo aí, tá bom? O outro estudo que eu vou usar para a gente discutir isso é um estudo que foi da nossa coorte, agora em 25, que foi o meu artigo de doutorado, que foi o uso prolongado, né, numa coorte de longo prazo, do CPAP em pacientes com hipertensão resistente e apneia obstrutiva do sono. Novamente, de moderada a grave, tá? Esse nosso estudo foi um estudo intervencionista, prospectivo, com hipertensos resistentes e refratários, onde um grupo foi um grupo controle. Por que grupo controle? Porque foi oferecido CPAP a todos esses pacientes que fizeram parte do estudo. E uma parte deles não aceitou o CPAP e a outra parte aceitou, ok? Então, o grupo que não aceitou o CPAP foi chamado grupo controle e o grupo que aceitou o CPAP foi chamado grupo CPAP. E esse estudo foi num período de mais de 5 anos de estudo, com uma adesão de 77% dos pacientes ao CPAP. Eu achei importantíssimo já deixar isso aí sinalizado, porque é muito importante você saber isso. Lembra que lá atrás a gente vai dizendo isso, da dificuldade da aderência, da dificuldade que a gente tem para que esses pacientes usem CPAP a médio e longo prazo. Então, veja, o nosso estudo consegue fazer com que esse grupo use o CPAP por mais de 5 anos, com uma aderência de 77% desses pacientes, tá? Muito bem. Quando foi se fazer a análise desses dados, né, e através da diferença ajustada, o que a gente teve de resposta? Deixa eu só complementar uma informação aqui para vocês. Nós tivemos, usando CPAP, um grupo com 73 pessoas, que no final do estudo eram 65, e o grupo controle foi de 59 participantes, tá? E aí, o que a gente teve? Quando nós fomos fazer a diferença ajustada desse trabalho, tivemos uma queda de 3,34 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica de 24 horas do grupo CPAP. Já a pressão arterial sistólica noturna mostrou uma queda de 8 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica noturna de 5 milímetros de mercúrio. E daí, a professora Beth dividiu esses grupos. Pegamos um grupo de subgrupo de refratários. Nos refratários, quando nós fomos ver a diferença médica ajustada, houve uma queda da
pressão arterial sistólica noturna de 25 milímetros de mercúrio e da pressão arterial diastólica noturna de 13 milímetros de mercúrio. Esse artigo é um artigo que é o primeiro artigo, pelo que a gente saiba, que tem esse tempo de uso de CPAP com esta aderência, com esses resultados para refratários. Lembra que a gente, quando está falando de fenótipo de hipertenso refratário, nós estamos falando de hipertensos com uma hipertensão muito alta, muito grande, com grande dificuldade de controle. Não que você consegue diminuir 25 milímetros de mercúrio numa pressão sistólica noturna e 13 numa diastólica, é um grande passo que corrobora o uso do CPAP, tá? Concluindo a nossa aula, quando nós pensamos em hipertenso refratário, hipertenso resistente, nós temos que ter uma boa anamnese e submeter a esses pacientes do questionário de rastreio de apneia do sono, que vai nos ajudar muito a um diagnóstico precoce. Porque lembro que a apneia obstrutiva do sono, ela é a causa secundária mais comum, né, de hipertensão arterial, e o quadro de status de hiperaldosteronismo e o quadro de atividade simpática exacerbada vão fazer com que possa se desencadear uma hipertensão refratária resistente no hiperaldosteronismo e refratária quando se fala em hiperatividade simpática. Então, quanto mais rápido nós conseguirmos fazer esse diagnóstico precoce, quanto mais rápido nós pudermos agir nessa apneia do sono, mais nós estaremos ajudando na alteração e na melhora desse dano vascular. Tá? O CPAP é um tratamento eficaz, é o padrão ouro para a apneia, e ele é eficaz para se melhorar os valores pressóricos na hipertensão arterial sistêmica de pacientes portadores de apneia moderada a grave. Os estudos que nós mostramos demonstraram para a gente melhores resultados com o CPAP usado a longo prazo e, especialmente, com boa adesão. E, novamente, essa adesão tem que ocorrer nas primeiras semanas. Se nós não conseguirmos essa adesão nas primeiras semanas, vai ficar muito difícil. Nós vamos ter muita dificuldade de ter um real estudo de resultado se esse CPAP foi tão benéfico. Conseguir mostrar que se esse paciente aderir, se esse paciente vir o quanto isso é benéfico para ele, quanto vale a pena ele usar esse CPAP, né? Novamente, a boa adesão já se mostrou eficaz na presença de uma boa equipe multidisciplinar e estudos sinalizam fatores preditivos para a adesão ao CPAP, né? Ou seja, a gente sabe que fatores socioeconômicos, como lá a OMS mostrou, né, que a maior quantidade de pessoas portadoras de apneia do sono de moderada a grave se encontra em países socialmente em desenvolvimento ou pobres. Então, os fatores socioeconômicos, psicológicos e do meio ambiente já se sabe que interferem muito. Existem estudos que mostram só isso. A gente hoje em dia tem estudos que são feitos mostrando a adesão de CPAP versus esses fatores socioeconômicos, psicológicos e de meio ambiente. A nossa coorte já tem em andamento um artigo atualizando e mostrando com mais desses 5 anos, está no forno, o professor Abete está vendo isso com o professor... a gente está vendo isso para que esse artigo seja lançado, tá? Vitor é o professor que está fazendo junto com a professora Abete, e vamos ver mais adiante o quanto isso influenciou mais ou não na hipertensão resistente e se alterou mais ou ainda ou não
nos fatores de descenso de pressão nos refratários. O mais importante é que este grupo, é que essa coorte apresenta uma adesão ao CPAP importante. Isso vai dar maior credibilidade e tranquilidade quando nós tivermos esses resultados, ok? E, novamente, agradecer aí esse convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Ana. Pode descompartilhar, né?